Bonsoir, bonsoir. Comment ça va? Vous allez bien? Todo mundo bem? Raconte-moi. Soyez les bienvenus. Sejam muito bem-vindos a esta live que não ficará salva, ça va? D'accord? As lives não ficam salvas, gente, porque eu sei que é um horário que talvez não seja muito bom pra vocês, né? Vocês estão voltando do trabalho, etc. Mas as lives não ficam salvas porque eu quero vocês aqui comigo, né? Se eu só deixar as lives salvas pra vocês assistirem depois, vocês não têm o compromisso de virem assistir as aulas comigo. Ça va? Vão me contando aí enquanto o povo não entra. Vão me contando aí no chat de onde vocês são, de onde vocês estão falando, de que cidade vocês são. Aproveita para compartilhar essa live, chama os amigos. Toda live eu falo isso, gente. A gente tem que estar cercado de pessoas que têm o mesmo interesse que a gente. São essas pessoas que vão dar gás pra gente seguir, né? São essas pessoas que vão motivar a gente, são essas pessoas que vão rir junto com a gente. Rir com a gente, rir da gente é muito diferente, né? Então, vão dividir as mesmas dificuldades, né? Essas pessoas que vão fazer com que a gente aprenda. A gente aprende com o erro delas, elas aprendem com o nosso erro. Então, a gente tem que se cercar dessas pessoas pra gente, né, se motivar. Eu preciso me cercar de vocês também pra eu estar motivada. Por isso que as lives não ficam gravadas. Então, eu quero vocês aqui comigo toda terça, às 18h08. Então, compartilha essa live, chama os amigos, manda pra uma pessoa que você sabe que quer aprender francês, mas fica postergando, né? Afinal do ano tá aí, ó. Aí fica postergando só pro ano que vem. Não, ano que vem eu começo, e nunca mais começa. Então, manda essa live pra aquela pessoa que vai com você pra Paris falando francês, né? Isso é muito importante, falando francês. Ça va? Campinas, Rio, très bien. Temos gente aí, pessoas de tout le Brésil, né? Do Brasil todo. Soyez les bienvenus, sejam bem-vindos. Quem ainda não tá no grupo do WhatsApp, entra lá no grupo do WhatsApp para não perder as informações, tá? É um grupo silencioso, ninguém fica falando lá, conversando o dia inteiro, não. Mas eu envio para vocês, né? A minha equipe aqui envia para vocês os convites, o horário, para vocês não esquecerem. Então, material de live, material extra, eu envio tudo lá no grupo. Então, quem ainda não tá no grupo, entra lá no link da bio. Só clicar lá no link que tá na bio, depois vocês cliquem lá em... não sei como é que tá lá, mas vocês vão conseguir identificar. É alguma coisa tipo grupo de avisos, grupo de alunos, alguma coisa nesse sentido. Ça va? On y va, on commence? Vamos começar. Hoje a gente vai vocês vão ver comigo, né? Dicas passo a passo para vocês conseguirem memorizar com mais facilidade vocabulário em francês. É claro que assim, só saber o vocabulário solto não ajuda muita coisa, né? Não adianta você saber ter um vasto vocabulário, ter muito vocabulário numa língua e não saber outras coisas, mas ajuda bastante. Então, chega, se você estuda e acha que esqueceu tudo, quando você sai da aula, você acha que você esqueceu tudo, já não lembra de mais nada, a hora é agora. Existem técnicas hoje em dia para que a gente consiga memorizar melhor essa aprendizagem. Aquelas que vocês conhecem, né? Que são as técnicas de contextualização, né? Repetição. E existem outras técnicas, vamos dizer assim, que sejam mais modernas. Então, vamos lá? On y va? A gente vai ver, então... primeiro, vou dar um dado para vocês. Quantas palavras a gente precisa, em média, claro, né? Para ser fluente numa língua. Depois, eu vou passar para vocês algumas técnicas, né? Algum passo a passo, para que vocês consigam memorizar melhor esse vocabulário quando vocês estão aprendendo uma língua nova. E no final da aula eu vou passar para vocês alguns aplicativos que quando eu comecei a estudar francês, há 20 anos atrás, tudo que eu queria eram aplicativos para eu aprender melhor a língua, né? Na minha época, eu falo para os meus alunos, por acaso isso aqui tá aqui, ó. Mas na minha época eu aprendi francês assim, ó, livro, papel e caneta, né? E hoje em dia eu ainda uso muito livro, papel e caneta. Mas hoje em dia, claro, tem muitos facilitadores, né? Os aplicativos são facilitadores enormes. Então,
No final da aula eu vou passar para vocês, fiquem aí até o final para vocês pegarem alguns aplicativos que podem ajudar. Ajudam bastante nessa dinâmica de memorização, beleza? Vamos lá, gente. Então, quantas palavras vocês acham? Chuta, tá? É o que vocês acham, né? O que vocês pensam. Ah, professor, não faço a menor ideia, beleza? Sem problemas. Quantas palavras vocês acham que uma pessoa precisa saber sobre um determinado idioma para ela ser considerada uma pessoa fluente? Imagina um gringo que está aprendendo português. E quantas palavras vocês acham que ele precisa saber, que ele precisa dominar, que ele precisa conhecer para ficar fluente, para falar o português de forma fluente? O que é falar francês de forma fluente? Isso é muito relativo, né? As pessoas acham, às vezes, que falar uma língua de forma fluente é não cometer nenhum erro, é entender absolutamente tudo. Não necessariamente. Gente, a fluência é você conseguir se comunicar. Você conseguir pedir o que você quiser no restaurante. Você conseguir expressar seu ponto de vista. Você conseguir resolver alguma treta. Deu algum problema lá no aeroporto, eu preciso resolver. Isso é ser fluente. E não necessariamente para isso você precisa aprender ou entender tudo. A fluência é você também conseguir se autocorrigir. A fluência é você dizer, ai, desculpa, eu não entendi. Você pode repetir? Excusez-moi, vous pouvez répéter? Isso também é fluência. Então, chuta aí pra mim, quantas palavras vocês acham? Chuta, o que vocês acharem, tá? Vocês acham que é necessário para uma pessoa ser fluente numa língua? 1.000, 5.000, 2.000, 200, 300? Chuta, quantas palavras? Bota aí pra mim no chat. Eu vou dar uma bebida aqui, vou beber uma água aqui, ça va? E aí vocês vão me dizer quantas palavras vocês acham que 5.000, 3.000, 900. Em média, gente, claro que isso é uma média, né? Isso não é uma regra geral, tá? Mas os estudiosos da linguística, né? O pessoal aí que tá acostumado com línguas, ao ensino das línguas, né? A estudar como que as pessoas aprendem línguas. Elas dizem que, em média, uma pessoa precisa conhecer 800 palavras para ter o domínio de uma língua. Não sei se parece muito. Quando você pensa assim, 800 palavras, meu Deus, quando que um dia na vida eu vou memorizar 800 palavras? Parece muita coisa, né? Mas se você pensa que 800 palavras são suficientes para fazer você falar francês de forma fluente, ou qualquer outra língua de forma fluente, isso se torna um pouco mais tangível, né? É lógico que isso é uma estimativa, tá, gente? Não significa que, vou memorizar aqui 800 palavras e vou ficar fluente em alemão. Claro que não. Aprender uma língua vai além de você saber vocabulário, né? Mas, em média, 800 palavras você consegue ser fluente numa língua. Isso vai ser bom. Não parece algo tão distante assim, né? E aí vocês vão perguntar, tá, beleza, o que eu faço com essas palavras? Como que eu consigo memorizar essas 800 palavras? É isso que a gente vai ver hoje. É muito comum, quem já está estudando a língua, ou quem já estudou alguma língua, é muito comum, quando vocês estão lá fazendo os exercícios, né? Enfim, vendo lendo os textos, é muito comum que vocês vejam que as palavras elas se repetem o tempo inteiro. Os verbos eles se repetem o tempo inteiro. Os substantivos mesmo, né, básicos, eles se repetem o tempo inteiro. Por quê? Porque é isso, você não precisa de mais do que 800 palavras para você conseguir se comunicar com proficiência, né? Para você conseguir se comunicar de forma que a pessoa consiga te entender. Você não precisa de mais do que isso. Claro, não, eu quero ir para a França para fazer um doutorado, quero escrever uma tese de doutorado. Aí você vai precisar de uns verbos mais rebuscados. Não, tô indo para uma conferência e preciso apresentar uma coisa assim super formal. Claro, você precisa ter um leque, né, de vocabulário maior. Mas assim, pro dia a dia, para você ser fluente e resolver as coisas do dia a dia, cerca de 800 palavras você consegue atingir essa fluência. Agora, como que a gente memoriza, né? Como que a gente guarda? Como que a gente consegue reter essas 800 palavras e mais tudo da nossa vida que a gente tem que fazer, né? Lembrar CPF, CNPJ da empresa, o CEP, né? Como que a gente consegue isso tudo? Existem técnicas, gente, para isso, tá? A primeira delas é a técnica da análise. O que é isso? Você vai pegar aquela palavra lá que você nunca viu na vida e você vai
analisar se você conhece algum pedaço daquela palavra. Como assim, Mafê? Você vai ver se tem alguma coisa ali que é familiar. Sabe quando você vê assim no português, vamos pensar, joalheria. Bom, eu não sei o que é joalheria, mas eu sei o que esse joá me lembra alguma coisa, né? Talvez me lembre joia. Livraria, não sei o que é livraria, mas eu sei o que é livro. Então, no francês funciona da mesma forma. Vocês vão analisar lá a frase, né, ou a palavra que vocês não conhecem, e vocês vão ver se tem alguma coisa que é familiar ali na formação daquela palavra, tá? Depois disso, vocês vão sempre pensar e colocar essas palavras contextualizadas. Essas palavras, elas precisam estar contextualizadas, lógico. Senão, vocês não conseguem ir muito longe. Senão, o vocabulário solto, né, ele não faz muito sentido. Eu vou contar uma história para vocês. Como que isso se aplica na prática? Eu estudo francês há quase 20 anos, né? 2023 faz 20 anos que eu estudo francês, mais da metade da minha vida estudando francês. E assim, nem isso não significa que eu conheço, que eu saiba todas as palavras do mundo em francês, muito pelo contrário, né? Todo dia eu aprendo uma palavra nova, estou sempre lendo textos em francês para aprender vocabulário novo. Então eu também aplico essas técnicas aqui para aprender vocabulário novo. Hoje mesmo eu estava preparando uma aluna que vai fazer o DELF. O DELF é a prova de proficiência, né? Que você faz, se você passar, você garante que você sabe falar francês em qualquer lugar do mundo, com o diploma, né? Que você consegue. Ele é válido em todos os lugares do mundo, reconhecido em todos os lugares do mundo. E ela vai fazer o DELF B2, que é o B2, que já é um nível intermediário, né? Lá quase para avançado. E a gente estava lendo uns textos lá e apareceram uns verbos que eu não conhecia. Salvar, nenhum problema com isso, gente, né? Nenhum problema com isso. E aí eu tenho que usar essas técnicas também, toda vez que eu vou ler, que eu desconheço algum texto, né? Alguma frase lá do texto. E aí, a gente estava lendo um texto, eu estava lendo um texto, e apareceu a seguinte expressão: Jean Troué. Eu não fazia a menor ideia do que era Jean Troué. Mas eu fazia ideia de algumas coisas. Então, vamos lá. Eu sabia que Jean era um nome próprio de uma pessoa, tá? Jean é o famoso João, né? Em francês é o Jean. Então, Jean eu sabia que era o nome. Então, eu falei, bom, Jean. E o Troué eu não sabia o que era. Mas eu conhecia o iniciozinho da palavra, né? O Troué eu não sabia exatamente o que era, a palavra inteira, mas eu conhecia o início da palavra até antes da letra E, trou, que significa buraco, um furo. E aí, dentro do contexto, eu falei, bom, peraí, então Jean eu já sei que Jean é o nome de uma pessoa, e o trou eu sei que é um buraco. Aí eu falei, bom, então o Troué é esburacado, é uma coisa esburacada. Tá, continuou não fazendo muito sentido. Jean Troué, João esburacado, né? Eu falei, bom, continua não fazendo muito sentido. Eu consegui fazer a análise da palavra desconhecida, né? Mas continuei sem entender o que era. E aí eu fui pro contexto. Aí eu consegui pegar que o Jean Troué, o João esburacado, dentro do contexto, era o nosso famoso Zé Ninguém. Ele era um Zé Ninguém, ele era uma pessoa desconhecida, que ninguém não tinha nenhum status social, infelizmente, né? É isso que as pessoas ainda se preocupam, né? Não tinha nenhum status social, talvez não tivesse dinheiro, ele era um Zé Ninguém, como a gente fala em português. Então, Jean Troué virou o Zé Ninguém. Na hora que eu peguei lá, eu consegui entender que esse Jean Troué era o Zé Ninguém. Como que eu fiz isso? Primeiro eu fiz a análise da palavra. O que eu conheço aqui dessa... Na verdade, era uma expressão, né? Bom, eu conheci o Jean, que eu sei que é um nome próprio em francês. O Troué eu não conhecia completamente tudo, mas eu conheci o iniciozinho, né? O trou. E aí falei, opa, agora funciona. Então, e aí depois, só por esses elementos, eu também não consegui fazer muita coisa. Mas depois, pelo contexto, eu consegui entender que o Jean Troué era o Zé Ninguém, tá? Então eu também aplico isso no meu dia a dia, para aprender palavras novas, até hoje, né? Sem problemas. Uma outra técnica, gente, que pode parecer óbvia, pode parecer clichê, mas leia e releia os mesmos textos várias vezes. Pardon, essa semana domingo eu tive dor de ouvido, a garganta tá inflamada, tá arranhando, então tem que ficar bebendo água toda hora.
A outra técnica, então, é a técnica de leitura e releitura, que é a técnica de memorização. Você vai vendo aquelas palavras ali, você vai reconhecendo, né? Você vai falando, opa, isso aqui eu já vi. Ah, isso aqui eu já vi. Isso daqui eu já vi. Opa, eu vi isso aqui naquele contexto, que significava isso. Ah, então significa isso daqui também. Então, a técnica de, né, leitura e releitura, tá? E aí, agora vem o pulo do gato para vocês. Uma técnica que de nova não tem nada, as pessoas vendem isso como se fosse assim, a modernização, né, do ensino de língua no mundo, mas isso aí já existe desde que o mundo é mundo. É uma técnica que chama técnica da repetição espaçada. Essa técnica ela é muito, muito eficiente para pessoas que, como eu, talvez como você também, não consigam, não saibam, tem dificuldade, né? Tem dificuldade de memorizar as coisas, esquece, né? Acabou de sair da aula, já esqueci tudo. Ai, acabei de ler o que é isso aqui, é muito comum meus alunos. Ai, você acabou de falar, mas eu esqueci, o que é isso mesmo? Essa técnica da memorização espaçada ajuda. É o seguinte, gente, vocês vão vamos imaginar que vocês aprenderam uma palavra nova na aula de hoje. E a palavra é voiture. Voiture em francês é carro. Então, vocês têm que memorizar essa palavra aí, né? Voiture. Vocês não querem esquecer. Então, beleza. O que vocês vão fazer? Vocês vão anotar essa palavra, voiture, e vão associar a ela verbos que a gente usa com essas palavras, né? Por exemplo, o que eu posso fazer com o carro? Eu posso comprar, eu posso lavar, eu posso limpar, eu posso alugar. Então, você vai botar o verbo, né? Por exemplo, acheter une voiture. Comprar um carro. Nettoyer une voiture, limpar o carro. E vamos botar agora um adjetivo. Une belle voiture, um carro bonito, tá? Vocês vão botando lá o que baixar na cabeça de vocês, que vocês possam associar com essa palavra voiture, vocês vão escrevendo lá, beleza. E aí vocês vão fazer o seguinte, terminou a aula, daqui a 1 hora, vocês vão lembrar da palavra que vocês aprenderam nova, que é a palavra voiture. Mas vocês não vão lembrar só dessa palavra nova, porque senão vocês vão esquecer. Vocês têm que sempre pensar nessa palavra dentro do contexto. Então, dentro do contexto, vocês vão pegar essas expressões que vocês criaram. Acheter une voiture, nettoyer une voiture e louer une voiture. Não, une belle voiture, né? Vocês vão tentar lembrar não só da palavra voiture, mas também daquilo que vocês fazem, que vocês associam com a palavra voiture. Vocês vão fazer isso daqui a 1 hora. E é bom que isso vocês podem fazer, vocês não precisam nem escrever de novo, vocês vão só memorizar. Então, vocês conseguem fazer isso em qualquer lugar que vocês estejam, né? Vocês estão dentro do ônibus, ninguém sabe que vocês estão lá. Acheter no voiture, nettoyer no voiture, louer no voiture, ninguém sabe o que vocês estão pensando. Então, vocês só precisam pensar, vocês não precisam externalizar isso, não precisa falar para ninguém achar que vocês são doidos, tá? Vocês podem fazer isso de qualquer lugar que vocês estejam, de qualquer lugar. Vocês vão fazer isso daqui a 1 hora, aí vocês vão fazer de novo esse exercício daqui a 3 horas. Então, passou 1 hora, dali a mais 3 horas vocês vão fazer a mesma coisa. No mesmo dia, na hora de dormir, antes de vocês irem dormir, vocês vão fazer isso de novo. Pensa lá, voiture, a palavra é voiture. Aí o que eu associei com ela mesmo? Une belle voiture, acheter une voiture e nettoyer une voiture. Beleza. Aí vai dormir. No dia seguinte, quando vocês acordarem, vocês vão fazer isso de novo. Por isso que se chama técnica de repetição espaçada. Vocês precisam dar um espaço para o cérebro meio que esquecer, mas antes dele esquecer completamente, vocês vão lá e lembram ele de novo. E aí vocês vão espaçando isso. Vocês vão fazer isso de manhã, no dia que vocês acordarem, aí já passaram, sei lá, 7, 8 horas. Vamos imaginar que vocês durmam aí 7, 8 horas. Já passou um tempo maior. Depois, no dia seguinte, vocês fazem isso de novo à noite, na parte da noite. E vão espaçando, né? Até vocês sentirem que, opa, agora eu já memorizei, agora não tem pra ninguém. Beleza? Agora não tem pra ninguém. Então, essa é a técnica da repetição espaçada. Funciona muito, funciona muito. Eu faço isso até hoje. Eu faço isso com o meu vocabulário quando eu tô aprendendo inglês. Eu faço isso também, uso essa técnica para tentar não esquecer, né? Porque a gente esquece, a gente sai da aula e esquece, nunca mais lembra do que a gente acabou de estudar, tá? Então, tentem essa técnica da repetição espaçada, ela é super.
Uma outra coisa que vocês podem fazer é um joguinho. Tudo na memória, gente. Tudo isso vocês podem fazer enquanto vocês estão preparando o café da manhã, enquanto vocês estão dentro do ônibus indo pro trabalho, enquanto vocês estão voltando pro trabalho. Vocês só precisam botar a cabeça para pensar, só. É o seguinte, vocês vão pensar numa palavra em francês, por exemplo, voiture. De novo, carro, voiture. Ela termina com a letra E. E aí depois vocês vão pensar em outra palavra que começa com a letra E. Então vocês vão fazer o seguinte, pensa numa palavra, e aí a última palavra dessa primeira palavra, a última letra dessa primeira palavra, vocês vão pensar em outra palavra. Então voiture termina com E. Eu vou pensar numa outra palavra que vai ser école, que é escola, que termina com E também. Francês tem muita palavra que termina com E. École, eu vou botar élève no plural com S no final. Élève. Agora eu preciso de uma palavra que começa com S. Saison, que é estação. E por aí vai. E aí vocês vão puxando, né, as palavras que vocês conhecem. Ça va? Se vocês conseguirem fazer isso junto com a parte de que vocês... com a parte gramatical, com a parte de contextualização, com a parte da análise, isso ajuda muito, tá? Aí vocês vão perguntar, mas Fê, lista de palavras funciona? Ao contrário do que muita gente diz por aí, funciona sim. O que não funciona é lista de palavra aleatória. Você juntar lá, sair colocando lá as palavras que você viu, né? Que não tem nada a ver com nada, por exemplo, cadeira, sono, comprar, praça, praia, sapato. Isso não vai fazer o menor sentido, isso não vai te ajudar em nada. Mas se você fizer listas temáticas de palavras, isso funciona. Oui, ça marche. Então você vai lá e faz uma lista de palavras, por exemplo, de verbos que a gente usa na cozinha, em francês. Épeler, cuisiner, bouillir, mélanger, por aí vai. Bota lá. Depois você faz uma outra lista de utensílios de cozinha. Depois você faz uma outra lista de vêtements, de roupas, né? Vestuário. Aí funciona. Então você pode sim fazer listas, só que essas listas elas precisam ser temáticas. Não pode ser uma lista aleatória que você tem um caderno que vai anotando tudo de vocabulário. Não, isso daí não te ajuda muito. Mas as listas temáticas, oui, elas ajudam beaucoup, tá? E aí, gente, finalement, hoje em dia, como eu falei pra vocês lá no iniciozinho da live, a gente tem muitos recursos para ajudar nessa memorização de lista, nessa memorização de vocabulário, tá? Que era tudo que eu queria, né? Quando eu comecei a estudar francês lá em 2003, eu vou mostrar para vocês 2 aplicativos que vocês podem usar para ajudar a memorização das palavras de vocês. Que vocês vão baixar no celular e aí no dia que vocês estiverem de bobeira, sei lá, esperando para ser atendido no médico, esperando o ônibus, né? Vocês aproveitam para estudar, aproveitam esse tempo para estudar. Deixa eu virar aqui para vocês conseguirem ver direitinho, peraí. Quais são esses aplicativos aí que eu botei aqui, ó, para vocês conseguirem identificar até pela... Ó, vai lá. Então, o primeiro aplicativo é o Forvo. Lá em cima, ó, essa bolinha aí redonda. Claro, né, bolinha quadrada é que não pode ser, né? Forvo. Esse aí é um aplicativo muito bom para vocês trabalharem pronúncia, tá? Então, aí como é que eu falo isso daqui? Vai lá no Forvo, digita e aprende como que fala. Aí vocês vão dizer assim, mas o que isso tem a ver com memória? Tudo. Por quê? Peraí, que eu tô bebendo água. Isso tem tudo a ver com memória, porque quando vocês escrevem, é uma forma de vocês memorizarem. Quando vocês ouvem, é uma forma de vocês memorizarem. E o outro aplicativo é esse aqui, ó, Anki. Eu uso muito esse aplicativo aqui. É um aplicativo, é como se fossem cartas. Então, anota aí, printa, faz o que vocês acharem, né, preciso, assim, que vocês acharem que é necessário. Esses aplicativos, esse Anki, ele é um aplicativo que, como se fossem cartas. Então, você consegue escrever a palavra, né? Escreve só a palavra. E aí, vai escrevendo o vocabulário que você vai pegando. Depois, deixa eu virar aqui pra cá de novo. Vocês me verem aqui, minha carinha. Meu Deus, cadê eu? Vai lá. E aí, então é como se fossem cartas, né? Você bota, de um lado você coloca a palavra, e aí depois você vira
e coloca o significado dela, ou a tradução em português. Se você já domina mais o francês, coloca a definição dela em francês. Isso vai te ajudar muito também. E você pode organizar essas suas cartas por temas. Então, isso te ajuda muito. Você vai lá por tema, culinária, sei lá, meios de transporte, vestimenta, sei lá, vocabulário de casa, né? E vai colocando isso pelo tema, e aí você vai lendo ali o que está como vocabulário, né, nessas listas, e vai tentando lembrar o que isso significa. Se você não lembrar, você vira do outro lado, que vai estar lá. Ça va? Gente, merci beaucoup. Espero vocês semana que vem para nossa próxima aula. Chamem os amigos, entrem no grupo para vocês serem notificados das nossas aulas e não perderem nada. Ça va? Bisous, bisous. Bonne soirée. Au revoir.